Oi, gente. Então, na aula passada a gente falou sobre referências bibliográficas, como escrever o referencial teórico, o que mais, como que a gente faz citações diretas, indiretas, curtas, longas, quando vai a página, quando não vai, quando está no corpo do texto, quando é só o sobrenome maiúsculo no final da linha, no final da frase ou do parágrafo. E agora, então, na aula de... e falamos também sobre a colocação de figuras, tabelas, quadros, né? Tudo direitinho lá na aula passada. Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre publicação. Então, como que eu publico um trabalho científico? Qual que é o trâmite para você fazer essa publicação? E lá no final a gente ainda vai falar sobre ética, tá? Um pouco de ética e alguns casos famosos envolvendo falhas éticas em pesquisas científicas, tá bom? E vamos falar sobre as revistas também, como que a gente qualifica as revistas, qualis da CAPES e essas coisas aí que vão fechar essa parte da nossa aula de hoje. Então, gente, primeiro, os trabalhos científicos, eles são publicados onde? No jornal do Estado? Não. Eles são publicados em revistas científicas, como a gente já falou várias vezes. Então, a principal fonte de publicação de um trabalho científico são as revistas científicas, tá? Então, como que se faz para a gente publicar o nosso trabalho científico lá? Gente, bom, ali aparecem algumas para vocês, algumas famosas, né? Indicar aqui, ó, a Nature, a Science, Brazilian Journal of Physics, Nuclear Instruments and Methods, Física na Escola, Química Nova na Escola, etc. As revistas da sua área, em geral, o seu orientador vai sentar com você e dizer quais são as principais, onde que dá para mandar o seu trabalho, quais são as melhores para você publicar, etc. Tá bom? Gente, mas basicamente as revistas funcionam assim. Você tem que verificar na página deles qual que é a formatação para submissão. Algumas têm um sistema próprio para você submeter, preencher itens lá, campos e depois mandar. Outras não. Outras você pode mandar um arquivo do Word mesmo, ou qualquer editor de texto, etc. Então você verifica lá os critérios para submissão, tá? Aí o editor vai receber e ele envia para o que a gente chama de referis, que são os árbitros da revista. Lembra que lá nas primeiras aulas dessa disciplina a gente falou que uma característica importante da ciência é que o conhecimento é revisado por pares, ou seja, pessoas da mesma área que eu vão analisar aquilo que eu fiz. Tá? Isso que a gente chama de revisão por pares. Então, quando o editor recebe o seu artigo, ele vai mandar para os pares, que são outros cientistas da sua área, que vão analisar o seu trabalho, se a metodologia está correta, se você não cometeu nenhum erro de metodologia, se não está interpretando de forma equivocada o dado que você obteve, se o seu referencial teórico é condizente com aquilo que você está fazendo, enfim. Os árbitros, os referis, vão fazer toda a análise crítica do seu artigo. Tá? E aí eles podem aprovar com correção, sugerindo, olha, acrescenta isso aqui não ficou bom, ou tal coisa não está clara, ou essa conclusão é incorreta, etc. Então eles podem aprovar com correção ou reprovar, dizer, não, o trabalho ou não é bom o suficiente, agora cuidado, ó. Nem sempre que ele reprova é porque está ruim. Às vezes o seu trabalho até está bom, mas não é o perfil da revista. Às vezes você está mandando para uma revista que não tem o perfil de publicar aquele trabalho, não tem interesse naquele trabalho. Então ele pode reprovar por uma simples questão de falta de alinhamento com a revista. Tá? Então reprovar um trabalho numa revista científica não é necessariamente um motivo de desespero. Você simplesmente vai e manda para outra. Está escrito aqui embaixo. Tá bom? Corrige o que tiver que corrigir e manda para outra revista. Bom, e você pode discordar do referi, né? Tipo, às vezes o referi está equivocado, ele fez uma crítica no seu trabalho e ele que está equivocado e não você. Então você pode mandar para o editor uma resposta, dizendo, olha, o referi indicou isso e aquilo, mas a gente não concorda por causa disso, e embasar o porquê que você acha que o referi está errado. E aí é o editor que vai decidir, tá? Se ele manda para outra comissão de árbitros, se ele acata a sua defesa, se ele acata o referi e assim vai. Certo? Pode levar até 1 ano, gente, entre submissão e publicação. Então, publicar artigo científico em geral não é uma coisa imediata, não é coisa de uma semana. Já me aconteceu de ficar meses aí esperando para sair a publicação, tá bom? E ainda existem algumas revistas que cobram. Isso é bem questionável ainda hoje em dia na área da ciência, mas enfim, essas são as regras do jogo. Algumas revistas cobram um auxílio de custo para fazer a publicação do trabalho, para deixar ele na modalidade Open Access, para todo mundo ter acesso. Isso é ponto de debate, tá? Chama revista predatória, ou seja, paga e publica, e aí é questionável também um pouco da qualidade do que está saindo
nessas revistas também. Mas enfim, gente, é a regra do jogo, é ponto de debate. Por enquanto só estou me restringindo a contar para vocês que tem revistas que cobram para publicar artigo, beleza? Vamos lá. Bom, outra maneira de você publicar o seu trabalho não é necessariamente num artigo, numa revista, mas nos eventos, né? Os simpósios, congressos, encontros, semana acadêmica também às vezes faz publicação de trabalho, e o trâmite é mais ou menos parecido com o artigo, só que o que você manda para o congresso não é um artigo, é um resumo, tá? Eu também já botei exemplos para vocês nas outras aulas, resumo científico. Então você faz um resumo, às vezes até um resumo expandido, um pouco maior. Alguns congressos e eventos deixam colocar figuras, outros não. Enfim, aí você vai ver a regra daquele congresso para onde você quer mandar o seu trabalho, tá? Então você manda um resumo. E aí o resumo em geral vai indicado para você apresentar ele na forma oral ou banner, que o trabalho final da disciplina vai envolver isso aí também, né? Então, ou uma apresentação em formato oral, que é uma apresentação em PowerPoint para o público do congresso, em geral dura 15 minutos essa apresentação oral, ou banner científico, que é colocar todo o seu trabalho aí resumido na forma de um banner, esse banner fica exposto e as pessoas vão passar na sessão de banner e você vai explicando o seu trabalho com base naquilo que você colocou no banner, tá? Então você manda o resumo, é só o resumo que tem que mandar, e indicar, quero apresentar oral, quero apresentar banner. Aí um comitê científico do evento vai aprovar com correção ou reprovar, mesma lógica do artigo. Em caso de discordância, você pode tentar argumentar, etc, etc. Tá? Então verifique os prazos de submissão, inscrição, pagamento da inscrição do evento, não pode perder esses prazos aí. E esse resumo que você mandou lá no começo, ele sai no chamado livro de anais, que é o compêndio de todos os resumos de todo mundo que apresentou trabalho, seja oral, seja banner, naquele evento. Então você sai com um livrinho, pode ser digital ou físico, de todo mundo que participou ali. Então é uma maneira de você encontrar pessoas com quem você teve contato, né? Pessoas que trabalham na mesma área, se encontram num congresso, o contato dela vai estar aí no livro de anais para você entrar em contato e trocar figurinhas e até eventualmente uma colaboração científica no futuro, beleza? Então é assim que é feito no congresso. E aí no dia do congresso, no dia do evento, você leva o PowerPoint, um pendrive, coisa assim, se for uma apresentação oral, ou se for o banner, você leva o banner impresso para fazer a exposição e a apresentação lá, tá? Alguns congressos já estão fazendo banner digital. Tem uma tela e o seu banner aparece na tela. Então você monta um banner só digital lá no PowerPoint, por exemplo, muda as configurações do slide para uma configuração de banner, monta ali e isso sai na tela lá do evento, tá bom? Então tá beleza. Seguimos então, se a gente veicula em evento ou em revista, agora as revistas são classificadas. Existe uma coisa que a gente chama de qualis da CAPES, a CAPES que é a instituição aí no Brasil responsável por fazer esse ordenamento das revistas de qualidade. Então isso aqui a gente chama de fator qualis. E esse fator tem uma escala que vai de A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, e no ano passado, 2019, mudou a estratificação, né? O A1 e A2 agora vai de A1 até A4, e depois B1, B2, B4, B5, e C, se ele é não indexado, ou seja, se ele não faz parte de uma base de dados científica, como a gente falou na aula passada. E toda essa estratificação para as revistas internacionais estão acima, tá, das mesma estratificação para as revistas nacionais. Então, um B3 internacional é um qualis maior do que um A2 nacional. Bom, e aí como é que a gente sabe se a revista é A1, B2, B3, B5? Bom, isso é calculado através dessa coisa aqui, ó, chamada fator de impacto, que foi proposto lá em 1955 e calculado pela ISI, que é Institute of Scientific Information. Tá? E aí esse parâmetro do fator de impacto é calculado da seguinte maneira. Por exemplo, se eu for calcular o fator de impacto em 2011, eu vou considerar todas as citações daquela revista para uma área específica dos 2 anos anteriores. Então, quantas vezes aqueles artigos foram citados nos anos anteriores? Então, se eu estou calculando 2011, vou pegar 2010, 2009, e aí, ó, em cada ano aqui o número de citações deu 78 citações. Agora, quantos artigos aquela revista científica publicou nesses 2 anos? Se ela publicou 120 por ano, vai dar 240. Então, gente, é simples, você simplesmente calcula o total de citações, repito, que aquela revista teve dos 2 anos anteriores,
pelo total de artigos publicados nesses mesmos 2 anos anteriores. E aí você vai chegar num parâmetro que é o fator de impacto, nesse caso hipotético, isso aqui não tirei de lugar nenhum, inventei, tá? 0,325. Agora a pergunta é, 0,325 cai aonde aqui? Cai em A1, cai em B2? Como é que é feito isso? Bom, gente, aí existe uma comissão de cada área do conhecimento que se reúne para dizer, olha, 0,325 é B2, 0,58 é A2, 3, A1. Então isso é feito por uma comissão, tá? E é divulgada pela CAPES, no Qualis da CAPES. Então você entra lá em capes.gov.br e aí, ó, cada comissão, por exemplo, cada área, né, medicina 1, 2, 3, são diferentes áreas, poderia ser física, poderia ser química, poderia ser ensino de ciências, cada área, poderia ser engenharia de telecomunicações, engenharia elétrica, engenharia mecânica, etc. Tá? Então cada área vai se reunir e vai dar aí o parâmetro, o intervalo de fator de impacto para ser A1, A2, B2, B3, B4, etc. Entenderam? Então é assim que funciona. Agora vale lembrar que isso é definido por área, ou seja, a mesma revista que é A1, por exemplo, numa área, ela pode ser B3 em outra área. Por quê? Porque entra o total de citações numa área específica daquela revista. Então, se ela é mais citada numa determinada área, ela vai ter um fator de impacto maior naquela respectiva área, tá? Então, a mesma revista científica pode ter qualis diferentes em diferentes áreas, beleza? Então, como é que eu vejo isso? Você entra aqui, ó, em qualis.capes.gov.br, bota o evento, ou né, o nome da revista, o título, etc., manda consultar, você vai ter aí a revista e o qualis dela, A2, B2, B3, nas diferentes áreas, tá bom? Então você vai saber quanto é o parâmetro dela para cada área diferente. E aí vale destacar alguns comentários, nem tudo são flores em relação a qualis em fator de impacto, por quê? Porque, bom, gente, existem revistas científicas que só publicam novos artigos se eles citarem outros artigos da mesma revista. Aqui estou contando bastidores, né? Tá errado, né? Deveria publicar se o artigo é bom, mas enfim, eles acabam dizendo, olha, você esqueceu de citar tal trabalho, que é um trabalho da própria revista, na esperança de que o autor acabe citando a própria revista. Isso acontece, não é muito frequente, nunca me aconteceu, para ser sincero, mas já ouvi relatos, tá, de que as revistas mandam citar, indiretamente, mandam citar artigos dela mesma. Por quê? Porque daí quando você cita, você aumenta o fator de impacto, tá? Essa é a questão. E aí ela acaba sendo melhor qualificada. Gente, outra coisa, as revistas elas podem ter um grande impacto sobre a ciência local, por exemplo, você está fazendo um trabalho sobre agricultura local, ou sobre a economia local, ou algum problema numa escola local, ou até no caso da engenharia de telecomunicações, né, você vai fazer alguma coisa relacionada a um problema de alguma empresa de tecnologia do local, tá? E não necessariamente isso vai ter um impacto mundial. Então, às vezes, o teu estudo tem um impacto grande local e não tem um grande impacto internacional. Vai fazer com que ele seja menos citado, mas não necessariamente menos importante. Então, é importante a gente ter uma reflexão crítica, né, acerca desses números. Esses números crus não significam muita coisa, a gente tem que pensar para além deles também, tá? Áreas do conhecimento distintas têm qualis diferentes para o mesmo periódico, para a mesma revista, isso é um tanto curioso, né? Então, às vezes, uma revista é muito boa numa área, mas ela não é tão boa em outra área. Mas, puxa vida, é a mesma revista. Então, essas são as regras do jogo, a gente tem que pensar um pouco nisso também, tá? E pesquisas em áreas de tecnologias que avançam rapidamente são citadas mais vezes no período de 2 anos. As pesquisas mais lentas são menos importantes? Não, né? Só que às vezes demora muito para evoluir naquela área e acaba tendo um número de citações em 2 anos que acaba sendo pequeno. Então, se ela evolui mais rápido, ela pode acabar tendo um fator de impacto menor e não necessariamente é um trabalho ruim. Então, são reflexões críticas aí sobre a qualis, tá? E o que eu acho mais louco de tudo isso é que às vezes eu vou citar um artigo no meu trabalho, mas eu não quero citar como exemplo positivo. O cara cometeu um erro, tem um erro lá, o trabalho é mal feito, é ruim, então eu quero citar negativamente. Não interessa, se você citar, por qualquer razão que seja, isso entra como uma citação e acaba aumentando o número de citações, mesmo que seja uma citação para o lado ruim, tá certo? E as comissões
que julgam o Qualis podem acabar tendo interesses pessoais em tais revistas e dizer, não, essa revista aqui vamos manter ela A2, A1, por uma questão, porque é uma escolha do fator de impacto ali, como a gente viu, então pode acabar superinflacionando, superinflando a nota de uma revista. E aí, às vezes, a gente vê matérias como essa, né? Revistas com Qualis inflado continuam superavaliadas em lista da CAPES. Essa é uma matéria de 2019, tá certo? Então, a gente tem que estar vigilante em relação a isso, em relação a esses problemas também do Qualis. Mas tem que saber o que é o Qualis e tem que saber jogar com as regras do jogo que a gente tem aí, beleza? Bom, falar um pouquinho de ética então, pessoal. No fundo é o que todo mundo sabe. Aí uma lista de atitudes que a gente espera que um cientista tenha de forma ética. Então, como eu falei, na aula passada a gente falou que é permitido copiar. Agora, a cópia tem que ter o referenciamento correto, né? Não posso copiar e não dizer de onde veio. Você copia, mas você diz, olha, veio desse fulano, desse ciclano, ano tal, trabalho tal. Então pode copiar. Não pode copiar e dizer que é seu, sendo que a coisa não é sua. Então isso é uma atitude ética. Não inventar trabalho, inventar resultado, isso acontece, gente. Até uns anos atrás aí teve a questão da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, que andou caçando, tá, vários recursos para pesquisa, porque o pessoal estava inventando resultados. Aconteceu isso. Tá? Então não cozinhar resultados para dar aquilo que é esperado. Se não deu o que é esperado, paciência, tem que saber discutir por que não deu, indicar o que poderia ser melhorado, não distorcer conclusão por interesse pessoal. Lógico que a gente sempre tem influências, né? Influência pessoal faz parte. Eu quero que dê certo, então eu posso acabar concluindo de forma equivocada. Então a gente tem que evitar isso, manter em mente que a gente é um ser humano, e o ser humano sofre de influências o tempo inteiro, a gente não é absolutamente neutro, né? Mas a gente tem que tentar, tem que manter no nosso horizonte um comportamento ético, tentar fazer as conclusões devidas, tá? Não ignorar resultados que apontam em sentido contrário, só porque eu não quero ver. Então é muito comum dizer, não, isso aponta no sentido contrário, não me interessa, não vou analisar esse trabalho. Não, às vezes tem que se dedicar e dizer, puxa vida, o que eu estou fazendo às vezes não está certo, ou ele não está certo, né? Ou demanda mais estudos futuros, então tentar também honestidade nessa questão. Aceitar as críticas de colegas cientistas. Gente, essa é a base da ciência. A ciência é feita por pares, avaliado por pares. Então você vai contribuir com o trabalho dos outros e os outros vão contribuir com o seu trabalho também, né? E ética na hora de julgar e avaliar, né? Acontece, eu, por exemplo, já fui referir e a gente não diz, né, para as pessoas, olha, eu avaliei o teu trabalho, etc. A gente tem que manter a ética. Mesmo se você é referir, fazer uma análise criteriosa e justa, o mais justa possível, independente se você gosta da pessoa que publicou ou não, se você é amigo, se você é inimigo, se é concorrente. De novo, a gente é um ser humano, é influenciável, mas a gente tem que tentar manter essa atitude de forma ética, né? Fazer uma correção, uma análise crítica o mais correta possível, tá? Bom, e aí ainda existe na questão da ética, que é a ética do uso do conhecimento científico. Então tem vários pontos aí que são pontos de debate, que a gente não vai debater aqui, obviamente, mas para mostrar que o próprio conhecimento científico, quando é usado, ele também gera debates éticos, né? Se a gente deve fazer isso, se deve fazer aquela pesquisa, fazer isso ou aquilo. Então, um exemplo que ficou clássico aí há uns anos atrás, estudos com células-tronco, religiosos em geral criticando o estudo, né? E, no entanto, do ponto de vista médico, a gente sabe que estudar células-tronco pode ser solução para vários problemas que a gente tem hoje. Então, vira um dilema, né? Estudar ou não estudar isso. Aplicação de tecnologia nuclear para armamento bélico, isso aconteceu muito com o desenvolvimento da física nuclear, da química nuclear, que a gente precisa entender o átomo, estudar o átomo, e como consequência disso a gente faz reatores nucleares que geram energia. Por exemplo, a Europa tem grande parte da matriz energética em energia nuclear, e ao mesmo tempo essa mesma tecnologia pode ser usada para eu fazer uma bomba nuclear, uma bomba atômica, uma bomba de hidrogênio com alto poder destrutivo, né? Então é o mesmo conhecimento científico sendo usado de forma bélica, né? Então qual é a questão ética aí por trás? Vale a pena, né? A gente tem que evitar esse tipo de coisa, usar a tecnologia para causar danos, né? Causar doenças, causar mortes, etc. E a pesquisa de cosmético e medicamentos com uso de animais, tem gente que é a favor que se pare completamente com isso. Por outro lado,
é muito difícil, né, você fazer um teste de medicamento diretamente em humanos. Então, são questões a serem debatidas. Alguns casos famosos que eu vou trazer para vocês. O primeiro é o maior exemplo de fraude na ciência, que é o chamado Homem de Piltdown, da Inglaterra. Ele foi apresentado por Charles Dawson em 1912, um crânio, tá, como sendo de um ancestral aí da espécie humana. E ficou bastante famoso, foi para o Museu Museu de Ciência Natural, Museu de História Natural, não me lembro agora em detalhes, mas tem na internet se quiser procurar. Esse crânio ficou exposto e com bastante notoriedade. Ele foi bastante aclamado pela descoberta em Piltdown do Homem de Piltdown na Inglaterra. E depois se mostrou que era, na verdade, uma montagem. Esse crânio que ele apresentou eram de duas espécies distintas que ele montou para fazer o ancestral inventado dele. Só que quando descobriram isso, ele já tinha morrido. Então ele levou todo o crédito, a vida inteira, aí, o final da vida dele, pela descoberta que, na verdade, era uma fraude, uma invenção, pessoal. Então isso é bem preocupante, tá certo? Então esse é o Homem de Piltdown da Inglaterra. E aí o material dele foi tirado do museu e tal, deixou de ser exposto. Esse é um físico, tá? O Hendrik, sei lá, não sei ler o nome desse beleza pura aqui. E ele basicamente em 2001, tá aqui colocado, ó, ele publicava um artigo novo a cada 8 dias aproximadamente. Puxa vida, o pessoal se antenou, disse, pô, o cara está publicando a cada 8 dias, aí deve ter alguma zebra, né? E publicações em revistas grandes científicas, como a Science e a Nature. E basicamente eles foram ver e tinha fraude, né? Tinha problema nos trabalhos deles. Então ele perdeu, tá? Ele teve revogado o título de doutorado dele, que é o PhD doutorado, não é pós-doutorado, como as pessoas falam por aí, PhD doutorado. Então ele teve revogado, ele teve suspenso o título de doutor dele por falha de replicação, né? Daqui. Então eles foram testar os dados deles e os dados dele não funcionavam, não replicava, não reproduzia. E de novo, nas aulas iniciais de ciências, a gente viu que a ciência tem que ser reprodutível. Então falhava na replicação e eles não encontraram registros de laboratório, que é como a gente também falou na aula passada, manter um diário de bordo, manter um caderno experimental para você depois dizer, não, foi feito dia tal, assim, assim, com esse dado. Ele não tinha registro de nada, os dados não eram replicáveis e ele ainda disse, né, não, mas eu estou convencido que esses dados são reais. Pois é, mas não é estar convencido, tem que mostrar que os dados são reais. Ah, e olha só, a área dele era eletrônica orgânica, que é uma área que está bastante em voga atualmente, que é fazer sistemas biológicos, né? Simular sistemas orgânicos que também conduzam eletricidade. Nosso corpo faz isso muito bem, mas artificialmente a gente ainda não consegue um domínio sobre essa técnica. Tá? Então ele teve doutorado cassado em 2004. São casos famosos aí. Então, gente, como detectar? Veja, o que aconteceu é analisando o que já está publicado, analisando as argumentações dos cientistas e verificando se tem reprodutibilidade, se eu consigo reproduzir, se as metodologias estão corretas. Então, o tempo é um grande aliado para a gente detectar os charlatães. E a ciência, então, tem mecanismos para isso, né? Quando a gente manda um trabalho que é revisado por pares, se eu vejo um trabalho e tento reproduzir e eu não consigo, tem zebra aí, ou da minha parte, ou da parte de quem publicou primeiro. Então, existem mecanismos na ciência que vão tentando eliminar os erros e as fraudes ao longo do tempo. Isso acontece relativamente bem, porque senão a gente não tomava banho quente no inverno, a gente não teria avião voando, não teria sonda viajando para fora do espaço, não teria medicamentos aí que salvam vidas a todo instante. Então, a ciência tem processos. Claro que existem maus profissionais em todas as áreas, inclusive na ciência, que vão inventar dados, etc. Mas não é por isso que a gente vai jogar, como diz o ditado, né, a água suja da banheira com o bebê junto. Então, a ciência tem processos, tem mecanismos, mas tem cientistas que não seguem eticamente o que deveriam, tá certo? Bom, vamos falar ainda sobre financiamento, gente. Então, na aula que a gente falou sobre a estrutura dos trabalhos, a gente comentou que no orçamento dos projetos a gente separa os custos em consumo e investimento. Então, o que é equipamento patrimoniado, e por que eu estou falando isso? Porque a pergunta agora, que a gente vai falar aqui, é quem paga pelo trabalho do cientista, né? Que é uma das missões dessa disciplina, é contar quem paga pelas pesquisas científicas. Então, quando você manda um projeto para receber aprovação e receber dinheiro, você vai dizer os custos, o orçamento desse projeto.
E aí, gente, esses custos, eles são divididos em custos de consumo e custos de investimento, como a gente já viu em sala, tá? Então só estamos relembrando aqui. Os custos de investimento é tudo que vai virar patrimônio da instituição. Então, um equipamento, uma reforma também é um investimento, né? Quebrar uma parede, tudo isso aí é investimento. E o que vira patrimônio? O que não vira patrimônio, então, amostras, gases de operação, peças de reposição, participação em eventos, se eu vou prever no projeto que isso vai para um congresso daqui 2 anos, e quem vai apresentar lá, todos os custos da viagem, as bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado, que vão estar ligadas ao projeto, tudo isso aí é consumo, tá? Não fica patrimoniado, então é tudo gasto de consumo. Então todos eles devem estar especificados no projeto de pesquisa, como a gente viu. E aí quem paga, gente? Tem várias instituições. Hoje no Brasil, a maior parte das pesquisas científicas são financiamento público, ou seja, instituições públicas que pagam para que as pesquisas sejam feitas. Tá? Então os institutos federais, as universidades federais, algumas faculdades privadas, particulares também fazem pesquisa e financiam pesquisas, mas a grande maioria são instituições públicas. Tá bom? Além disso, a gente tem agências governamentais de amparo, de fomento à pesquisa. E aí são as FAPES estaduais, por exemplo, a FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa em Santa Catarina, FAPEMIG em Minas Gerais, FAPESP em São Paulo, FAPERJ no Rio, FAPEAM no Amazonas, e assim vai. Então a gente tem as Fundações de Amparo à Pesquisa, o CNPq também financia, a CAPES, o FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações agora também, né? Tá? Então essas são as instituições que financiam. E ainda existem empresas de cunho científico e tecnológico, como as farmacêuticas, financiam muita pesquisa na área médica, as petrolíferas, as tecnológicas, etc. Tá? Em geral, elas fazem pesquisa muito aplicada, mas não deixa de ser também pesquisa. Tá? Então, gente, essas são as instituições que pagam. E aí, como é que eu posso receber o financiamento? Gente, você tem que ficar de olho. Se você quer fazer pesquisa, seja na sua graduação, pós-graduação, ou depois que você virar pesquisador mesmo, trabalhar numa empresa e quiser fazer pesquisa, você tem que ficar de olho nos editais que essas instituições aqui publicam, e nesses editais é que vai ter o prazo para submissão do projeto, qual é a linha de pesquisa que ela está interessada em estudar naquele momento, ou financiar naquele momento, etc. Tá? Então, essas agências publicam editais, e é pelos editais que você submete, que você concorre para receber financiamento. Então tem que ter um bom projeto de pesquisa para receber financiamento dessas agências. Tá? Outra dica aí é o Lattes, pessoal, dessa disciplina é importante dizer, se você não tem currículo Lattes, é bom fazer, porque tudo que é projeto de pesquisa que você submete, você tem que acessar lá e mandar o endereço do seu currículo Lattes. O Lattes é como se fosse o seu portfólio de pesquisas, todos os eventos que você participou, os artigos que você publicou, a sua graduação, pós-graduação, enfim, é o portfólio de pesquisa mesmo que a gente mantém online atualizado. Então você entra em lattes.cnpq.br e não esqueça de atualizar o Lattes. Então participou de um congresso, apresentou um trabalho, foi a um evento, mesmo que seja como ouvinte, entra lá no Lattes e atualiza, mantenha o seu currículo Lattes atualizado, tá? É uma plataforma nacional de currículos acadêmicos científicos, tá certo? E importante, né? Guarde as declarações que você tem dos eventos e certificados, porque no caso de concurso ou na hora que você precisar entregar o Lattes para alguém, em geral eles podem pedir o Lattes documentado, que é entregar todos os comprovantes de todos os itens daqueles que você colocou no seu currículo Lattes, beleza? Então, gente, para fechar essa parte, algumas críticas a pesquisas atuais. Primeira, é muito difícil, em geral, pelo menos eu ouço isso, tá? Conseguir recurso das agências financiadoras para você simplesmente reproduzir trabalhos científicos. Então é muito comum que a gente ganhe dinheiro para fazer uma determinada pesquisa e aí a gente acaba, antes de começar aquela pesquisa, usa parte do recurso para fazer medidas de reprodução, para checar se aquilo que a gente consegue obter é o mesmo que as outras pessoas obtiveram. Mas se você manda um projeto de pura reprodução, muito difícil você conseguir financiamento. Então é uma crítica, né? Porque é importante a gente reproduzir também. Então essa é a reflexão que eu gostaria de deixar aqui. Aliás, revistas científicas tendem a rejeitar trabalhos científicos com resultados negativos, ou seja, não deu certo. Eu tinha uma determinada hipótese, um determinado problema de pesquisa que acabou não resolvendo, eu não consegui resolver o meu problema, então eu fiz um trabalho científico com resultado negativo. Em geral, as revistas rejeitam, tá?
a gente tem uma avidez por resultados positivos, o que pode me fazer talvez a interpretar de outra forma e tal. Então é interessante, a meu ver, pelo menos, a minha opinião, é que se eu tenho um trabalho científico com resultado negativo, é importante que eu publique também. É importante que as revistas aceitem, porque é uma maneira de outros cientistas da área verem os resultados negativos e, puxa, não vou por esse caminho, não vou fazer assim, ou ele fez assim, eu vou fazer de outra forma. Então, eu vejo os resultados negativos como muito produtivos para a ciência, mas nem sempre as revistas aceitam isso, tá? E existe uma outra questão também de muitas revistas que são da mesma editora, o caso da Elsevier, que é uma editora que tem várias revistas científicas, e aí acaba tendo um domínio de conteúdo, né, de conhecimento. Ciência é poder, conhecimento é poder. Então a mesma editora com várias revistas, ela pode acabar até cobrando, né, para que as pessoas acessem aqueles artigos. E se ela domina várias revistas, ela vai acabar dominando grande área do conhecimento. Então essa é uma crítica, né, para a gente refletir também sobre isso. E ainda existe hoje, vocês devem ouvir falar em algum momento, de uma visão mercadológica da pesquisa científica, ou seja, eu preciso publicar o tempo inteiro, senão eu não sou um bom pesquisador. Ou seja, é uma visão de quantidade e não uma visão de qualidade. Eu poderia publicar 2, 3 artigos no ano, mas muito bons, 2, 3 artigos em 10 anos, mas que sejam muito bons, de pesquisas relevantes. E talvez isso valha mais do que eu publicar 2 artigos num ano que sejam reportes simples, né, de coisas pequenas que talvez não tenham tanto impacto. Mas muitas instituições de avaliação de ensino superior, por exemplo, pegam um corpo docente e fazem uma visão mercadológica, né, de pura quantidade de artigos, quantidade de congressos, e não necessariamente a qualidade daquilo que está sendo feito. Então é bom a gente ter noção de que existe muita pressão, né, para publicar artigo, publicar, e não necessariamente pela qualidade, tá? E aí, ó, artigos publicados em revistas com pares maiores são realmente melhores? Como a gente viu lá, às vezes o impacto local é maior e não necessariamente ela vai estar com um parâmetro de impacto grande, tá? Maior número de artigos publicados realmente torna um cientista de melhor qualidade, né? Essa que estava discutindo aí agora há pouco. E número de artigos maior, indicando produção de pesquisa como parâmetro importante, não obscurece objetivos importantes como ensino e extensão nos institutos federais, nas universidades federais. Ensino, pesquisa e extensão é o tripé, né, dessas instituições. Então, focar muito na pesquisa, publicar, acaba fazendo com que às vezes a gente dê menos atenção ao ensino e à extensão, que são muito importantes também, né? Então, é isso, gente. Nossa aula de hoje termina aqui. Até a próxima aula.